Ora bem, sejam todos muito bem-vindos à nossa conversa com Alma. Nesta feita estamos aqui com Helena Mendes. Ela é uma querida amiga do Bar de Lavento Algarvio, não é, Lenita? Ela é enfermeira de saúde materno-infantil, é assim que se diz? Não, é só infantil e pediátrica. A materna. A materna não. Não. Então, eu reitero, enfermeira de saúde infantil e pediátrica e que está na área da intervenção precoce, é isso? É isso. E ela hoje vai-nos aqui partilhar um bocadinho da história dela, não é? Um bocadinho da história profissional, pessoal e como é que isto se mistura aqui depois com a bio. Quem é que é a Helena Mendes, mãe, mulher, profissional e tudo o que tu quiseres lá colocar? É uma pessoa que, apesar da idade, ainda está em construção. Estamos todos, minha querida Helena. Eu acho que às vezes até digo, com esta idade, aos 60 anos, devia estar sossegada e não pensar em fazer outras coisas, mas pronto. Mas o bichinho do saber está sempre aí presente em querer evoluir um bocadinho mais. Então, Evoluir, quem é esta Helena em construção? é sempre difícil de responder porque, como estamos sempre em mudança, e é tão importante que nós percebemos que existe mudança em nós, que às vezes é difícil nos definir. Se me perguntasse há um tempo atrás, eu se calhar dizia, eu sou Helena Mendes, sou enfermeira, sou especialista de saúde infantil e pediátrica, trabalho há não sei quantos anos, tenho um filho, Por aí adiante. e adiante. Hoje sou uma pessoa com muita vontade de saber, de aprender e de ir mudando as coisas. Como é que tu viveste a pandemia, porque tu estiveste sempre no ativo, não é, minha querida amiga? Como é que viveste estes 2 anos de pandemia, porque teve várias etapas, não é? Sobretudo quando se trabalha na linha de frente, não é? E como é que foi viver e sentir essa pandemia nessa linha de frente? Foi, não foi fácil, mas foi desafiador. Primeiro porque na primeira fase, eu sou de saúde infantil, mas já trabalhei em adultos muito tempo, e a saúde infantil ficou parada e fomos todos trabalhar para os adultos, e pronto, os adultos e fazer domicílios, e não foi fácil, porque Não foi fácil regressar novamente a lidar com os adultos, sim. claro, não foi difícil, porque eu também vou fazer aos fins de semana, quando é preciso. Claro. Essa parte não foi difícil. O que foi difícil era contactar com as pessoas mascarada da cabeça aos pés, de não conseguirmos lhes tocar, porque mesmo os idosos a gente precisa de tocar e a gente tem 2 pares de luvas, é fato vestido, é máscara, viseira, um calor brutal, no verão, sufocante. Essa questão do toque, não é? Como és aluna da bio, a ti foi aquela coisa que te custou mais? Estou muito, não poder tocar, não conseguir olhar as pessoas, ou seja, a gente olha, mas Através da viseira e da máscara e tudo. óculos de proteção e viseira, tudo embaciado, a gente não vê nada. Mesmo. E isso mexeu contigo a questão do não tocar e do não poder percepcionar e olhar para aquela pessoa na sua integralidade enquanto ser humano? Foi menos fácil? Foi menos fácil, porque eram muitos doentes acamados, com grandes feridas, mas que às vezes olhavam para nós com um olhar que a gente, como que a pedir ajuda, a pedir que estivéssemos ali e É aquele continente afetivo que nós tantas vezes falamos na bio, aquela presença. aquelas barreiras todas de roupa, de fatos, incomodavam. Além depois das poucas condições de trabalho, né? A gente tem que vestir Claro, aquilo tudo na rua e despir aquilo exatamente. tudo na rua antes de Exatamente, entrar para a casa das pessoas. exatamente. E depois, como é que ao longo da pandemia, como é que as coisas foram decorrendo? Eles foram decorrendo com mais calma, entretanto começámos novamente a poder trabalhar com as crianças. E na intervenção precoce também era complicado, porque tínhamos essas normas, tínhamos que nos vestir, tínhamos que pôr luvas e trabalhar com crianças em intervenção precoce, em que é importante o toque, tínhamos que levar tudo
trabalhar com crianças nós temos que levar para a brincadeira. Sim. Se não levarmos para a brincadeira, nós conseguimos conquistar e trabalhar com eles. E criar o vínculo, não é? Criar uma vinculação segura, criar um apego seguro. Fazer uns desenhos nos fatos, fazer de conta que éramos astronautas, vestir... Essa área que tu estás a mencionar da intervenção precoce, o facto de ter parada teve efeitos menos bons, digamos assim, nessas famílias e crianças que tu estavas a acompanhar? Teve efeitos menos bons, porque apesar de nós fazermos muitas conversas pelo telefone, o facto das pessoas estarem em casa limitadas a um espaço muito pequeno, às vezes um espaço pequeno, pessoas com casas que não têm muitas condições, portanto têm casas pequenas, com crianças, muitas delas com perturbações da relação e da comunicação, que quando entram em descontrole é muito difícil se controlar, as famílias ficaram muito... Já eram famílias estruturadas que ainda agravou esse estado de estruturação. Esse estado de estruturação e as crianças também. Houve muita... Tu que trabalhas com a intervenção precoce, qual foi assim o caso, não entrando num caso clínico, mas qual foi assim um caso ou uma situação que te tocou particularmente, que mexeu particularmente com as tuas emoções, porque nós não nos podemos esquecer que além de profissional somos humanos, não é? A mim mexeu muito uma miúda que nós trabalhamos com ela e ainda hoje continua, que tem um irmão, ela tem alguma alteração mais na fala, mas na comunicação, é isso que nós trabalhamos com ela, mas ela tem um irmão que é do espectro do autismo profundo, não é nosso porque já passou claro. E a mãe telefonava e dizia, eu não aguento com os dois em casa, porque ela tenta imitar o irmão entra em descontrole completo, eu tenho dificuldade de o controlar, ela imita o irmão e eu tenho os vizinhos à perna, a bater à porta porque eles fazem barulho, e a senhora de vez em quando telefonava, quase a chorar, eu não aguento mais isto. É como se fosse um sentimento de impotência também da parte de quem está a ouvir ao telefone, que não pode fazer mais do que lhe é permitido, não é? O que é que... Tentar acalmá-la, assim, eu não consigo. E isso mexia muito comigo, porque ela, pronto, coitada, tinha muita dificuldade. E tinha muita dificuldade de descontrolar, porque a irmã copiava em tudo o irmão. Claro, porque tem a ver com a questão do espectro, do espectro que tem. Trabalhando com estas crianças, a questão da vinculação, porque é algo que tu tens de trabalhar e os profissionais que estão à frente disso trabalham constantemente. Como é que casou aí a biodescodificação? Como é que casou aí a teoria do apego e o projeto sentido? Como é que calhou aí a árvore e agora os rostos? Porque desde que comecei a fazer biodescodificação comecei a olhar com outros olhos e a ver outras coisas. Por exemplo, quando estou no atendimento eu consigo às vezes perceber ou ainda não consigo perceber tão bem porque sou um bebé na biodescodificação. Mas já percebes algumas coisitas. Bebé na biodescodificação, mas sobretudo na teoria do apego. No apego percebe-se muito que estas crianças e que estas famílias não conseguiram fazer muitas vezes um apego seguro. E às vezes dás conta que é de geração em geração? Ou seja, sim, isto é como se fosse, entre aspas, vou por aqui entre aspas, não é? Como se fosse uma ferida que se passasse transgeracionalmente, em que aquelas famílias parece que se sentem presas a um destino terrível, não é? A mim parece-me isso, porque há muitos, se nós começamos a olhar para os pais, pelo menos um deles tem muitos comportamentos que são do espectro da comunicação. Era uma menina que a mim me faz muito, que tem 3 anos e a mãe ainda a continua a pegar ao colo ao contrário, não olha para ela. É muito interessante o que tu estás a dizer. Põe-no como se fosse um bebê virado ao contrário. Ao contrário. E ao tentar trabalhar com esta mãe, a dizer que ela precisa de fazer conexão com aquela miúda, que ela já não tem uma vinculação segura, sim. Vai ter muitos 3 anos, já não tem idade para andar ao colo daquela maneira. E percebemos que isto às vezes
os pais também têm dificuldades. É necessário, tu sentes que é necessário, enquanto profissional, uma reeducação do adulto que acompanha esta criança, não é? Eu acho que é muito necessário uma reeducação, é muito necessário, portanto, eu falo pela minha área, que as consultas de saúde materna sejam na realidade bem feitas, que sejam as pessoas despertas para estes assuntos da vinculação que começam antes do bebê nascer. Começam desde a concepção. E nós trabalhamos isso tão bem no projeto Sentido, porque quando nós olhamos para as árvores, e tu sabes muito bem, porque já tivemos vários casos em aula em que olhamos para as árvores, nós começamos a perceber que esse legado transgeracional, digamos assim, que se passa geração em geração, as pessoas acabam por inconscientemente repetir esse padrão e de não criar o tal vínculo seguro que tu falas com os próprios filhos sem ter propriamente consciência disso, porque eu costumo dizer, não é só ir comprar o carrinho da Chico, não é? E os Baby Grow XPTO e as mamadeiras XPTO, há uma noção de que aquela pai, aquela mãe, aquele cuidador tem que perceber que ele próprio tem um apego ansioso, evitativo ou desorganizado, porque a pessoa não vai conseguir essa conexão ou esse vínculo com o seu filho, porque ela própria tem isso estruturado dentro de si. E como tu sabes, a questão da maternidade começa muito antes da criança nascer. Eu acho que isto não é trabalhado, não é trabalhado, é pouco trabalhado nas consultas. É pouco trabalhado, sim. Mesmo nos cursos de preparação para o parto, em alguns, não digo que sejam todos, foca-se muito foca-se na relação, nisto, naquilo, mas naqueles chavões, vamos fazer os exercícios para o bebê nascer bem, vamos fazer a respiração, vamos fazer não sei o quê, é importante a vinculação, depois o parto, isto, mas as pessoas não trabalham esta... Ou seja, a experiência somática, aquilo que nós podemos dizer exercício somático de regulação do sistema nervoso autónomo, para criar uma vinculação segura. Ainda não há muito, como é que eu te explicar? Aquilo que tu estás a querer dizer, e eu entendo, mas para quem nos está a ouvir, ainda não é muito desenvolvido a criação de exercícios somáticos para que aquela mãe, para que aquele pai se regule emocionalmente os seus sistemas nervosos para que depois possam corregular os dos seus filhos. Sim, isso é muito difícil. Ainda não está... Está muito agora o mindfulness e demos estudo à mãe e não dizemos a palavra não, e não dizemos não sei o quê, e não dizemos mais, não dizemos nada. E isto começa logo na gravidez também, porque durante a gravidez as mães também não trabalham isto, não trabalham esta conexão em conjunto, trabalham para fora. É muita sessão fotográfica, é muito... Show off. Muito show off e a Estamos verdadeira a ter relação... cada vez mais crianças? Mais crianças com problemas da relação. Cada vez mais crianças. Mais crianças. E cada vez mais graves. Aquilo que eu noto enquanto docente, cada vez mais graves, os casos agravam-se, numa sociedade informada, numa sociedade que à partida tem uma noção, certo ou errado, há diferentes filosofias, de parentalidade consciente, não é? Então, e porque muitas vezes começam a pôr telemóveis aos 6 meses para lhe mudar a fralda. Para distrair o bebê, para lhe mudar a fralda, põe-se um telemóvel com uma aplicação. É bem. Para o bebê cantar. Precisam de olhar para o bebê enquanto lhe estão a mudar a fralda. Isso sabemos nós, querida Helena, isso sabemos nós, porque aquela criança que está a olhar para o telemóvel que não olha para o rosto da mãe, ou aquela mãe que está a dar mamar e diz, eu estou a dar mama do peito, mas está a olhar para o telemóvel enquanto está a dar mamar, não está a criar a conexão. E o leite tanto pode ser o biberon como pode ser a mama, não é? A conexão não é feita. Nós dizíamos, mais vale um bom biberon do que uma mama mal dada. Ora, concordo plenamente contigo. Concordo plenamente contigo. Eu sou uma acérrima defensora da amamentação. Mas eu entendo tudo o que tu estás a dizer. Só que a amamentação é muito mais que dar a mama. Mama, é conexão. É conexão, é construção de um apego seguro, não é? Porque construção aquela criança, de laços.
Por isso é Precisa. por isso é que as mães às vezes se queixam, o meu filho chora a noite toda, o meu filho vai para o infantário e bate no outro, o meu filho, eu estou-te a dar aqui alguns exemplos, tudo isto tem a ver com a formação do apego naqueles primeiros meses, naquela fase da concepção. Então há aqui algo que não é só transgeracional, mas que o educador, o cuidador primário também pode fazer bastante por isso. Olhando aqui mais para a Lena, como mãe, és boa mãe? Não sei se sou boa mãe, mas acho que na altura o que fiz, achava que estava a fazer correto. Se fiz as coisas certas, não fiz. É um desafio, eles É um não vêm com desafio, manual de instruções. é um desafio, eles não vêm com manual de instruções, e eu acredito que os pais são quem mais gosta dos seus filhos, a não ser Exatamente, exatamente. A que não não ser casos sejam extremos, os claro casos está, claro extremos. está, E claro quando está, estão a fazer as coisas, acham que estão a fazer o melhor, pode não claro, ser, mas naquele momento para eles claro, é o correto e o é certo. tudo. O que é que Agora, te molda mais? Os obstáculos ou as oportunidades? eu acho que é os obstáculos. Eh, Às vezes tens de passar as oportunidades pelos dedos. O que é que te chateia mais? Bem, a injustiça É e algo a que te deixa mentira. assim fora do, E do, a do mentira, eixo. a injustiça e a mentira deixam-me completamente fora do eixo. Então a mentira dói-te. Ui, a mentira para mim. É preferir estarem calados, não digam nada. Agora, não, para Então mim a mentira é o pior mesmo. o pior que podem fazer é mentir. Sim. Como é que tu ultrapassaste a maior decepção da tua vida, Helena? Como é que eu ultrapassei? Aceitando que as coisas acontecem. E se as coisas acontecem é porque acontecem de alguma razão e nós temos que as aceitar como elas são. Se alguém me decepcionou, e já me decepcionaram, era porque naquele motivo eu se calhar também tinha expectativas a mais para aquelas pessoas e como tal era a minha expectativa e não aquilo que elas me estavam a dar, depois fiquei Exato. decepcionada. Foi necessário disciplinar o teu ego ao longo destes anos? Foi. Pois foi necessário disciplinar porque às vezes as coisas doem-nos de uma tal maneira, apesar de eu ser um bocado muito calada e engolir muito aquilo que tenho para dizer, Já não tanto. não tanto, mas sim. E às vezes o ego tinha que o disciplinar. Para não... Quando olhas para o rosto do teu filho, o que é que ele te diz? O que é que ele te Diz, traz? Eu sei que ele já é um traz-me, homem, eu é sei que um ele já é um homem, homem, mas o que é que mas te traz? traz-me que foi um grande desafio. E E traz-te um grande orgulho pelo aquilo que eu estou a ver do rosto, traz-te um grande orgulho. sim, foi um desafio que que eu acho que tem sido conseguido. Acho que foi um dos melhores desafios que Da tua tenho feito vida. da minha vida, sim. Conforto é que tu encontras no olhar dele. Hum. Vai para a frente. Ele dá-te força para avançar. Vai para a frente, não fiques parada. É sempre. O que é que Tá? tens mais medo de perder, Lena? Hum, tenho medo de perder tenho medo de perder a saúde e o juízo. A saúde e o juízo. Isso. Acho que se perder o juízo me incomoda. De Uhum. pensar que eu não tenho Faculdades consciência, mentais. faculdades mentais ou consciência daquilo que estou a fazer e faço e depois não ter a consciência, assusta-me, assusta muito, tenho medo. Uhum, uhum. É engraçado que o pessoal da área da saúde tem muito medo destas duas coisas, de perder a saúde física e mental, não é? E esta saúde mental, o teres trabalhado a tua parte emocional, fez diferenças na tua saúde mental ao longo da pandemia? Fez, fez, fez porque uma pessoa tem que criar forças, tem que arranjar forças para fazer as coisas.
E o trabalhar um bocadinho a saúde mental ajuda-me e ajudou-me, que as coisas também eram assim, nós tínhamos que as aceitar e que as íamos ultrapassar, íamos construindo passo a passo, sem criar grandes ansiedades. Porque para mim o grande mal é as pessoas começarem a criar ansiedades e vai acontecer, Expectativas. expectativas, e vai isto e vai aquilo e morrem tantos e não sei o quê. E isto causa ansiedade, e eu acho que consegui controlar essa ansiedade a esse nível, consegui. Como é que foi o teu caminho na bio? Foi fácil? Não, Não é fácil. não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, não é simples, e dói. Dói a gente às vezes ter que lá ir ao fundo das Ter que ir à coisas, dor não é fácil. Para dor, ninguém, Helena, para e ninguém. perceber o que é, Para resolver. Sim. para resolver, tentar resolver as coisas, para deixar um caminho melhor. Mas não é fácil, não tem sido fácil. Mas tem sido bom. Isto parece um Contrassenso, mas não é? Um contrassenso. O que é que tu gostarias que nos próximos anos se trouxesse para a saúde pública em Portugal? Na área que tu estás a desenvolver? Na área que eu estou a desenvolver, o que sei, cinjo muito aqui à nossa zona. Acho que não há instituições, não há recursos para atender grande parte destas crianças. E os pais, quando lhes cai uma criança destas na mão, também ficam sem saber. E às vezes não têm onde se agarrar. Não têm um continente afetivo, não têm um grupo de ajuda, não têm alguém que lhes dê apoio. Em que os possam deixar. Eu imagino que é uma família que não tem nenhum grupo de apoio e vive isto 24 horas por dia, sem um momento para eles, sem um momento para sair, e se quiserem sair não têm onde deixar os filhos. Não têm. E o facto de depois eles também perceberem que vão envelhecendo e que também não existem sítios, não existem instituições, porque mais que a gente quer, às vezes precisavam de algumas certo, eu estou a perceber o que tu instituições. estás a dizer. Depois da partida, aqueles pais pensam na Como velhice, como é que eles vão gerir isso? como é que eu vou deixar o meu filho assim? Ou quem é que vai cuidar do meu filho? Ou quem é que vai estar lá para o apoiar? E eu acho que nisso a saúde pública está muito, muito aquém. Tem que Mesmo fazer nos ainda um longo recursos, trabalho. longo trabalho Mas isso nesta também parte. não tem que partir da boa vontade das pessoas só, tem que ser instituições a poderem levar a cabo este tipo de apoio com profissionais especializados. E com determinadas características para poder trabalhar e para poder dar boas condições a estas crianças e famílias. Para poderem se desenvolver, mesmo nos primeiros anos de vida, que é tão importante. É tão importante. Há janelas de oportunidades que passam no desenvolvimento destas crianças, porque na realidade, pelo menos nós aqui em baixo, não temos muitas vezes como trabalhar, como lhes dar esta oportunidade de se desenvolverem. Como é que tu achas que a bio pode fazer diferença no trabalho? Ou melhor, como é que pode não? Como é que já faz diferença no trabalho com estas crianças? Faz-me muitas vezes perceber porque é que elas são, porque é que elas são assim. E nisso, como tentar, a pouco e pouco, falar com os pais, apoiá-los e dar-lhes algum suporte para eles poderem sem julgar também, que eu acho que essa é a parte mais importante. Julgar e que lhes dar apoio, mesmo às vezes de alguns recursos, de algumas técnicas de relaxamento, de algumas coisas de autorregulação, dar-lhes pequenas estratégias que os ajudem a conseguir ultrapassar estas pequenas situações. Exatamente. O que é que os teus olhos dizem da bio? É um caminho e que é um caminho com muito amor. É um caminho com muito amor. E como é que tu abraças agora, Lunita? Ui, estamos quase ao pé do vivencial. é verdade. É sim, com muito amor. Então, que esse amor também consiga chegar a essas crianças aí do Barlavento Algarvio,
através de ti, através de muitos profissionais que já aplicam as Uhum. ferramentas da Bio para poder dar alguma qualidade a essas pais e a essas crianças. Muito grata, Helena, por este bocadinho. Obrigada eu, Espero grata eu. que seja do agrado de toda a gente e que possam aproveitar e que possa haver então novas infraestruturas para dar apoio a essas famílias e a essas crianças. Imenso. Quem estiver no Algarve já sabe que a Helena está disponível para poder ajudar, não só a Helena, mas uma série de outros profissionais também, bastante credíveis, também já aplicam estas ferramentas e que podem ajudar as pessoas. Muito grata, Helena. Muito Grata eu grata. por este Tudo bom. bocado. Tudo bom.